O assunto agora é calvície, né? Essa semana o rei Roberto Carlos confessou, morre de medo de ficar careca. Preocupação, aliás, muito comum entre os homens, não? É mesmo? Desconheço. Você não tem, né? Não, é uma preocupação grande dos homens mesmo, mas realmente o que é verdade e o que é mito nesse assunto cabeludo do universo masculino? Ela começa discreta. 20 anos? Aí já tá assim. Mas pode chegar ao ponto de se destacar na multidão. Por que vocês estão de boné? Ah, eu sou cabeludo, pode vir. Você tá preocupado com a queda de cabelo? Fica chato um pouquinho, né? Tá na hora de você dar o seu depoimento. Que isso? Você é alto, né? Abaixa aí pra gente ver. A vantagem é de ser alto. Onde a senhora está vendo calvície? É, amigo. Calvície não é mole, não. Preocupa até o rei. Os medos que eu tenho na minha vida é... Primeiro, calvície. Dom Roberto, até agora você viveu com cabelo. Por que não passar uns anos da vida também careca, que nem eu? Marcos faz o tipo careca assumido. Ninguém só me conhece como Marcos, é só o careca. Ele e os amigos Nelson e Luiz fazem parte de um site chamado Clube dos Carecas. Tem alguma coisa que para a queda do cabelo? Tem, o chão. Agora, existe uma outra alternativa para quem tem calvície pequena, que é usar um spray. Eles brincam, mas tem um lado sério também. Você faz tratamento. Faz tratamento. Você fez transplante. Fiz um autotransplante. Essas são algumas das alternativas para os carecas modernos. Existem tratamentos com loções, como por exemplo a base de minoxidil, existem comprimidos, como por exemplo a base de finasterida, e existe a possibilidade do transplante de cabelo nos casos em que for indicado. Tira-se cabelo da nuca da própria pessoa, onde tem muito, e coloca-se na área que está desmatada. É um reflorestamento. Uma calvície semelhante à minha, por exemplo, ficaria perfeito. Assim, não daria para dizer que fez um implante? Muito difícil de alguém perceber que foi feito. Vamos marcar? E uma descoberta de pesquisadores da Universidade da Califórnia, divulgada esta semana, aparece como uma nova esperança. Esses ratinhos ficaram carecas depois de receberem altas doses de um hormônio que causa estresse. Foram tratados com um composto químico chamado Astrecin B. Uma dose por dia durante apenas 5 dias. 4 meses depois, voltaram a ficar peludos. Os efeitos ainda precisam ser testados em humanos, diz a pesquisadora. Se os resultados forem positivos, ela estima que em cerca de 5 anos o novo remédio pode chegar ao mercado. Enquanto isso, que tal ver o que é verdade e o que é mito na luta dos carecas? No site, o que vocês já ouviram de fórmulas malucas, de... Espreme um anticoncepcional, põe no shampoo e passa na cabeça. O anticoncepcional misturado ao shampoos não faz crescer cabelos. Usei uns tempos de voz de babosa. Os cremes são para tratamentos cosméticos do cabelo e não para fazer crescer cabelos. E como vocês podem ver, a careca não é empecilho para conseguir uma namorada linda, né? A carequice é um excesso de macheza, né? O sujeito que é careca, ele tem excesso de testosterona. Tem a ver isso? Pois é, infelizmente não tem a ver isso. O que você acha que fez o seu cabelo cair? Muito bom, né? O chapéu usado em excesso pode aumentar a oleosidade do couro cabeludo, o que não é saudável. Então, o uso em excesso de boné ou de chapéu poderia ser um fator coadjuvante, mas não é que seja o fator principal de queda. Talvez o estresse, dia a dia, né? Do cansaço. O estresse faz cair cabelo. Inclusive, existem tipos de queda muito associadas com estresse. Muita gente não sabe, mas mulheres também sofrem com queda de cabelo. E também tem dúvidas. As mulheres poderiam tomar o mesmo remédio que os homens? Em algumas situações, sim, mas com cuidados muito importantes. Durante o período que estiver tomando, não pode engravidar. Por que seu cabelo caiu, você acha? É genético. Pai, avô, tio. Todo mundo careca? Não, já era assim, já era morte anunciada já, sabe? Nem sempre. O fato do pai ter um grau de calvície acentuado, não, ou mesmo outras pessoas da família, não quer dizer que necessariamente o filho vai ter o mesmo grau. Por quê? Porque a questão genética é individual de cada pessoa. Agora, é óbvio que quanto maior a quantidade de pessoas na família, aumenta-se a chance. Então, aumenta-se a probabilidade. A probabilidade, mas não é uma coisa de 100%. Mas e o Roberto Carlos, que sempre exibiu uma farta cabeleira
Tem motivos para se preocupar com calvície prestes a completar 70 anos? O pior momento da calvície é do final da adolescência até ao redor dos 30 anos. Na faixa etária dos 30 aos 40 anos já há uma certa estabilização. Embora todos percamos cabelos ao longo da vida, quanto mais maduros ficamos, quanto mais o tempo passa, há uma tendência dessa queda aí se estabilizando. Tá vendo, Roberto? Pra que esse medo, rapaz?